minha mãe me abraçou pela última vez e disse com a voz fraquinha: "Me perdoa, minha filha. Eu só queria te proteger." Na hora eu não entendi. Mas semanas depois, descobri o motivo dessas palavras. E elas mudaram completamente tudo o que eu pensava sobre ela. Antes de começar, o pessoal do canal me pediu para avisar que batemos a meta de 400 inscritos. E o produtor-chefe mandou um bônus de R$ 200. Para retribuir esse carinho a vocês, decidimos escolher 2 pessoas para dividir esse valor. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo e comentar alguma coisa do coração. Boa sorte! Meu nome é Luciana Mendes, mas hoje sou conhecida como Lu do Jardim, aqui no bairro Jardim dos Pinhais, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Cresci ouvindo os vizinhos dizendo que minha mãe, Dona Teresa, era uma mulher de ouro, trabalhadora, sorridente, daquelas que colocavam um banco na calçada só para ver o tempo passar e ainda oferecia café com broa para quem passasse. A verdade é que minha mãe era mesmo tudo isso. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que, por trás daquele sorriso manso, tinha uma dor que ela escondia muito bem. E por muitos anos, eu fui completamente cega para isso. Quando eu era criança, nossa casa vivia cheia de gente. Minha mãe era costureira e fazia vestidos para as mulheres da rua. Ela costurava cantando baixinho músicas antigas, principalmente as do Fábio Júnior e da Simone. Só que tinha uma música que, toda vez que tocava no rádio, ela parava tudo. Ficava em silêncio, os olhos marejados. Era Começar de Novo, da Simone. Uma vez perguntei se ela gostava muito daquela música. E ela só disse: "Ela me lembra uma parte da minha vida que ficou para trás." Na hora, eu nem pensei muito. Achei que era coisa de juventude, um amor antigo, sei lá. Mas agora eu entendo que ali já tinha uma pista do que eu só viria a descobrir muitos anos depois. Minha infância foi tranquila, apesar das dificuldades. Meu pai, o seu Arlindo, era pedreiro. Um homem duro, calado, daqueles que acha que demonstração de afeto é bobagem. Ele nunca foi agressivo, mas também nunca foi afetuoso. Era como se existisse um muro invisível entre ele e eu. Na época, achei normal. Afinal, ele era meu pai. Ou pelo menos era o que eu achava. Quando fiz 12 anos, minha mãe começou a ficar mais introspectiva. Passava horas escrevendo num caderninho velho. E à noite achava que eu estava dormindo. Mas eu ouvia ela chorando baixinho no quarto ao lado. Achei que era alguma briga com meu pai. Ou talvez preocupação com dinheiro. Nunca imaginei que tivesse a ver comigo. Uma cena me marcou. Foi num domingo à tarde. Estávamos só eu e ela em casa. E ela me olhou com uma tristeza tão profunda que até hoje lembro. Disse assim: "Lu, quando você crescer, talvez entenda algumas coisas que hoje eu não posso te explicar. Mas nunca duvide do quanto eu te amo. Você é o maior presente que eu já recebi." Eu respondi brincando: "Tá bom, mãe, mas para de drama." Ela riu, disfarçou. Mas agora vejo que aquilo não foi à toa. Os anos passaram, fiz 18, arrumei emprego num salão de beleza aqui no bairro e comecei minha vida. Minha mãe continuava sendo aquela presença doce, mas vez ou outra eu pegava ela olhando fotos antigas, com um olhar distante. E sempre que eu perguntava algo sobre sua juventude, ela desviava o assunto. Ela sempre dizia: "Algumas coisas, minha filha, é melhor deixar quietas." Na época, achei que ela só não gostava de falar do passado. Mas hoje, sei que ela falava era de medo. Até que, no começo do ano passado, minha mãe ficou doente. Um câncer agressivo. Em poucos meses, ela se foi. No hospital, nos seus últimos dias, ela segurou minha mão com força e disse:
Me perdoa, minha filha. Eu só queria te proteger. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Proteger de quê, mãe? Do que você estava tentando me esconder. Foi só depois do enterro que a história começou a se revelar. E tudo começou com um bilhete que eu encontrei no fundo da gaveta da máquina de costura dela. Era um bilhete inacabado, mas tinha algo escrito que me fez arrepiar inteira. Lu, se um dia eu não estiver mais aqui, procure no armário de baixo. Lá está a verdade que eu nunca consegui te contar. Na hora, meu coração disparou. Corri até o armário que ela usava para guardar lençóis e cobertores antigos. Lá no fundo, por trás de uma pilha de toalhas bordadas, eu encontrei uma caixa de madeira amarrada com uma fita vermelha. Dentro da caixa estava o começo da verdade. Eu sei que é só o começo, mas se essa história já mexeu com seu coração, deixa um comentário para mim. Isso me ajuda a continuar contando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, tá bom? Obrigada de coração. A caixa era pequena, de madeira escura, com cheiro de guardado e tempo. Eu tremia inteira quando desamarrei a fita vermelha. Parecia que eu estava prestes a abrir não só um objeto, mas uma parte inteira da minha vida que tinha sido escondida, de mim. Dentro, encontrei uma carta lacrada com meu nome escrito à mão. Para Luciana. Abrir somente quando eu já não estiver aqui. A letra da minha mãe era inconfundível. Redondinha, suave, como se cada letra fosse bordada com carinho. Mas era impossível não perceber o peso por trás daquela caligrafia. Era um adeus e uma confissão. Além da carta, havia uma porção de bilhetes, uns rasgados, outros amassados, e todos começando com um nome que eu nunca tinha escutado antes. R. R. Por que você fez isso comigo? R. Nossa filha está crescendo. R. Você nunca vai saber o quanto isso me destruiu. Naquele instante, um nó se formou na minha garganta. Quem era R? E por que minha mãe escrevia para ele? Mais ainda, por que ela escondia essas palavras como se fossem pecado? Lembrei então das noites em que ouvia minha mãe chorando. Ela pensava que eu estava dormindo, mas eu ouvia o arrastar da caneta no papel e os soluços abafados. Agora fazia sentido. Ela estava escrevendo esses bilhetes, desabafando sozinha com um fantasma do passado. Peguei os bilhetes e comecei a ler com atenção. Um deles dizia: às vezes olho para Luciana e vejo seus olhos. É impossível esquecer você. Mas ela nunca pode saber. Seria cruel demais. Era como levar um tapa no rosto. Meus olhos? De quem minha mãe estava falando? E por que seria cruel que eu soubesse? Naquele momento, senti algo que nunca tinha sentido. Dúvida sobre quem eu realmente era. Sentei no chão da sala, rodeada pelos bilhetes, enquanto a carta principal ainda estava lacrada no meu colo. Por um instante, tive medo de abrir. Parte de mim queria manter a lembrança da minha mãe intacta, mas a outra parte precisava entender. Eu merecia saber. Mas antes de encarar a carta, decidi conversar com alguém que conhecia minha mãe desde antes de eu nascer. Minha tia-avó Geralda, irmã mais velha da minha avó. Fui até a casa dela, ali mesmo no Jardim dos Pinhais. Dona Geralda era daquelas senhoras duronas, mas com coração mole. Quando contei que tinha encontrado os bilhetes e a carta, ela respirou fundo, olhou para mim com os olhos marejados e disse: então chegou a hora, né? Aquilo me arrepiou. Hora do quê, tia Geralda? Da verdade vir à tona, minha filha. Sua mãe sempre teve medo de te contar. Eu até insistia. Dizia que você era forte, que ia entender. Mas ela dizia que o silêncio era a melhor forma de te proteger. Foi ali que tudo começou a desmoronar dentro de mim. As palavras da minha mãe, os olhares distantes, o carinho, que sempre foi um pouco exagerado.
tudo começou a fazer sentido. Voltei para casa no mesmo dia e finalmente criei coragem. Abri a carta. Ela começava assim: Minha filha, se você está lendo isso, é porque eu já me despedi desse mundo. Queria estar aí para segurar sua mão, te olhar nos olhos e te contar tudo. Mas faltou coragem. Me perdoa por isso. Meu coração apertou. Você sempre foi minha luz, Lu. Mas existe uma parte da sua história que eu escondi. Não por maldade, mas por medo. O homem que você chama de pai não é seu pai de sangue. Eu congelei. Seu verdadeiro pai se chama Roberto. Nós nos conhecemos antes de eu conhecer o Arlindo. Foi um amor intenso, bonito, mas proibido. Ele era comprometido. Tinha uma outra vida. Quando descobri que estava grávida, ele sumiu. Disse que não podia assumir. Me senti traída, arrasada e sozinha. Foi aí que o Arlindo apareceu. Ele sabia que eu estava grávida, mas mesmo assim quis casar comigo. Me prometeu que seria seu pai, e foi. Do jeito dele, ele foi. Chorei como uma criança. A imagem que eu tinha da minha família começou a rachar. Meu pai não era meu pai? Minha mãe tinha vivido com esse segredo por décadas. Escrevi muitos bilhetes para ele, para esse tal de R, mas nunca enviei. Só queria tirar o peso do peito. E por mais que tenha tentado esquecer, você herdou o olhar dele. Isso me fazia lembrar todos os dias. Mesmo assim, nunca deixei de te amar. Você foi e sempre será a melhor parte de mim. Terminei de ler em prantos. Abracei aquela carta como se fosse minha mãe em pessoa. Naquela noite, deitei com a cabeça cheia. Lembrei de cada bilhete, cada frase e principalmente daquela música que ela tanto ouvia. Começar de novo. Agora fazia sentido. Ela tinha perdido algo ou alguém e teve que recomeçar sozinha, do zero. Mas agora a questão era: quem era esse tal de Roberto? Onde ele estava? E por que nunca mais procurou? Essas perguntas seriam respondidas depois, com a ajuda de uma foto rasgada. Se você está acompanhando essa história, me conta aqui nos comentários. Você já descobriu um segredo de família também? Vamos conversar. De qual cidade está me ouvindo? E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora. Obrigada por caminhar comigo nessa história. Eu achava que tinha lido tudo, que aquela carta já era o fim da história. Mas ali, sentada no chão da sala, cercada por bilhetes manchados de tempo e lágrimas, percebi que minha mãe tinha deixado mais do que uma confissão. Ela tinha deixado um mapa. E eu ainda estava no começo do caminho. Na carta, perto do fim, ela escreveu: Se você tiver coragem, procure no armário de baixo, por trás dos lençóis azuis. Lá tem algo que guardei por 30 anos. Nunca consegui me desfazer, mesmo sabendo o quanto doía manter aquilo por perto. Meu coração disparou. Voltei correndo pro armário. A mesma sensação de antes. Como se cada passo me levasse mais perto de uma verdade que eu não sabia se queria realmente saber. Ajoelhei, puxei os lençóis, remexi até o fundo e, debaixo de tudo, encontrei uma pasta de plástico, daquelas antigas, azul desbotada. Dentro havia mais papéis, fotos e outra carta. Essa não estava endereçada a mim. Era uma carta que minha mãe escreveu, mas nunca enviou. Dizia no envelope: Carta para Roberto, jamais entregue. Sentei de novo com as mãos tremendo. Abri devagar. Roberto, eu prometi para mim mesma que nunca mais escreveria. Mas hoje, vendo nossa filha apagar as velhinhas de 7 anos, eu não consegui me conter. Ela sorriu para mim como você sorria. Ela tem seu jeito calmo, observador, e aqueles olhos que me perseguem nos sonhos. Você disse que não podia,
que sua vida já estava encaminhada, que eu precisava esquecer. Mas como esquecer se um pedaço seu me chama de mãe todos os dias? Luciana é minha luz, minha força. Mas também é meu lembrete diário do que a gente viveu e do que você não teve coragem de enfrentar. Eu te amei com tudo o que eu tinha. E mesmo sabendo que você foi covarde parte de mim, ainda espera que um dia você bata na nossa porta, nem que seja só para olhar nos olhos dela e pedir perdão. Quando terminei de ler, eu já não sabia mais se chorava pela dor da minha mãe ou pela minha própria. Minha identidade inteira estava em xeque. O homem que me criou, que colocou comida na mesa, que brigava comigo por causa da roupa curta, não era meu pai biológico. E esse tal de Roberto? Onde ele estava agora? Vivo? Morto? Será que ele sabia que eu existia? Continuei fuçando a pasta. No fundo, havia várias fotos antigas. Muitas delas da minha mãe jovem, ainda solteira. Maia, uma em especial chamou minha atenção. Estava dobrada ao meio, como se alguém tivesse tentado escondê-la até de si mesmo. Abri devagar. Era uma foto dela com um homem alto, moreno claro, de sorriso aberto e olhar conhecido demais. Conhecido demais. Arregalei os olhos. Aquela cara. Eu já tinha visto antes. Um senhor que passava aqui no bairro, sempre bem vestido, andando devagar. Às vezes parava para conversar com os mais velhos. O pessoal o chamava de Seu Roberto. Na hora minhas pernas ficaram bambas. Podia ser coincidência, mas podia não ser. Era ele? A ideia de que aquele homem, que morava ali perto, que talvez tivesse me visto crescer, podia ser meu pai de sangue me deixou em choque. Como ele teve coragem? Como pôde me ignorar por tanto tempo? E por que nunca procurou saber de mim? Corri até a casa da minha tia-avó de novo com a foto na mão. Quando ela viu, levou a mão à boca. É ele, né, tia? Dona Geralda suspirou fundo e respondeu com os olhos marejados. É, esse é o Roberto. Morava aqui no bairro antes de você nascer. Depois sumiu por uns anos, mas voltou há uns 15 anos. Casado, aposentado, fingindo que nada aconteceu. Ele sabe que eu sou filha dele? Eu não sei, Luciana. Sua mãe nunca falou com ele depois que você nasceu. E ele também nunca procurou. Parece que os dois fizeram um pacto silencioso de esquecer o passado. Mas eu sempre achei que ele sabia. Aquele homem nunca foi bobo. Minha cabeça girava. Eu precisava confrontar esse homem. Olhar nos olhos dele e perguntar: por quê? Por que ele me abandonou? Por que deixou minha mãe sozinha? Por que viveu a poucos quarteirões de mim sem nunca se apresentar? Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. Medo do que ele poderia dizer. Medo de não gostar da resposta. Voltei para casa com a foto na mão, o coração na boca e um turbilhão de emoções dentro do peito. Passei a noite olhando para ela. Pro sorriso da minha mãe, pro rosto daquele homem. E foi ali que tomei a decisão. Eu ia procurá-lo, mas antes precisava conversar com meu pai, o homem que me criou, o seu Arlindo. Ele tinha o direito de saber que eu descobri tudo e eu precisava entender. Por que ele aceitou tudo isso? O que ele sabia, afinal? Tá difícil escrever isso sem me emocionar, mas se você tá aqui comigo até agora, comenta aqui embaixo. Você perdoaria? Quero muito saber o que vocês acham. E não esquece de curtir e se inscrever, tá bom? Isso me ajuda demais. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitada olhando pro teto, a foto ao meu lado e uma pergunta martelando na minha cabeça. Como é que um homem pode virar as costas para uma filha e viver como se nada tivesse acontecido? Eu precisava falar com o seu Arlindo. Acordei cedo e fui até a casa dele. Depois que minha mãe faleceu, ele se mudou para um quartinho nos fundos da casa da minha irmã. Estava mais calado do que nunca.
Batia ponto na construção quando tinha serviço, e o resto do tempo passava escutando rádio e tomando café frio. Bati na porta. Ele abriu e me olhou com aquele mesmo olhar de sempre, meio duro, meio cansado. Pai, a gente precisa conversar. Ele franziu a testa. Ajeitou a cadeira de plástico e me mandou sentar. Ficamos um tempo em silêncio, só o barulho do ventilador velho girando no fundo. Eu não sabia por onde começar. Eu achei umas coisas da mãe. Depois que ela partiu, ele não respondeu, só ficou me olhando. Achei uma carta e fotos e bilhetes que ela escreveu para um homem chamado Roberto. O nome caiu no ambiente como uma pedra num lago calmo. O olhar dele mudou. Por um segundo, vi algo entre mágoa e resignação. Você já sabia, né? Ele respirou fundo. Passou a mão pelo rosto. E pela primeira vez, em muitos anos, vi meu pai abaixar a cabeça. Sabia. E por que nunca me contou? Ele me olhou nos olhos. Havia lágrimas ali, mesmo que ele tentasse esconder. Por quê? Eu prometi para sua mãe. Prometi que ia ser seu, pai, sem cobranças, sem condições. Ela me contou tudo antes da gente casar. Disse que estava grávida de outro, mas que ele sumiu. Me pediu uma chance. E eu aceitei. Porque já gostava dela. E porque, no fundo, eu queria uma família. E nunca se arrependeu? Não, nem por um dia. Você foi minha filha desde o primeiro choro. Nunca precisei de sangue para te amar. As lágrimas escorriam do meu rosto sem pedir licença. Me levantei, abracei ele forte. Pela primeira vez, senti que aquele homem duro era, sim, meu pai. E que o amor que ele me deu, mesmo sem muitas palavras, era verdadeiro. Mas aquilo não apagava a outra parte da história. A parte que faltava. O capítulo que ficou pendente por mais de 30 anos. Dias depois fui até o mercadinho do bairro. E lá estava ele, o homem da foto, seu Roberto. De camisa social clara, calça de linho, cabelo bem penteado, andando devagar pelos corredores. Parecia que o tempo tinha passado por ele com mais gentileza do que deveria. Quando me viu, sorriu com educação. Aquele sorriso me atingiu como um raio. Era o meu sorriso. O mesmo que vejo no espelho. Senti o chão sumir, mas respirei fundo e fui até ele. Oi, o senhor é o Roberto? Ele olhou surpreso, mas respondeu. Sou sim, minha filha. Posso ajudar? Eu sou a Luciana, filha da Teresa Mendes. A cor sumiu do rosto dele. Ficou branco como papel. A sacola que segurava escorregou da mão. A Teresa? Ela era minha mãe. Ele recuou um passo. Olhou em volta como se procurasse uma rota de fuga. Mas ficou. E então murmurou. Eu imaginei que isso pudesse acontecer um dia. Então o senhor sabia? Ele não respondeu. Sentou no banquinho, que tinha perto da padaria do mercado, e passou a mão na testa. Sabia. Quer dizer, desconfiei. Mas eu era um covarde. Quando a Teresa me disse que estava grávida, eu fugi. Eu era casado, tinha 2 filhos, tinha uma vida montada e não tive coragem de jogar tudo pro alto. E depois, eu me arrependi. Muitas vezes, pensei em procurar. Mas, como? Ela já estava casada com outro. Você estava crescendo. E eu pensei, quem sou eu para aparecer agora e bagunçar tudo? O senhor morava a 3 ruas da nossa casa. Me viu crescer. E nunca teve coragem de me chamar? Ele olhou para mim com os olhos cheios d'água. Tive vontade, muitas vezes. Mas sempre achava que era tarde demais. Não era. Ficamos em silêncio. Eu tremia por dentro, mas mantive a postura. Não queria chorar na frente dele. Não ainda. O que o senhor quer de mim agora? Nada. Só desculpas. Eu errei. Muito. Mas nunca deixei de pensar em você.
E sua mãe? Ela era uma mulher incrível, forte, digna. Eu não a merecia. Naquele momento eu vi o homem da foto rasgada. Mas agora ele estava inteiro. Envelhecido, culpado, arrependido. Não era mais um mistério. Era real, humano, falho. Fui embora sem dizer mais nada. Cheguei em casa, fechei a porta e desabei. Chorei tudo o que não tinha chorado desde o enterro da minha mãe. Mas uma coisa era certa. Eu precisava de tempo para digerir tudo aquilo. E mais ainda, para decidir se queria esse homem na minha vida ou não. Se você tivesse no meu lugar, você perdoaria? Me conta aqui nos comentários, porque essa decisão tá apertando meu peito. Voltei do mercado com o corpo cansado, mas o que pesava mesmo era a alma. As palavras do seu Roberto ficavam girando na minha cabeça como se fossem um disco quebrado. Eu era um covarde. Pensei em procurar. Era tarde demais. Tarde demais? Quem decide isso? Passei a noite toda virando na cama, lembrando dos aniversários que ele nunca foi, dos boletins que minha mãe assinava sozinha, dos conselhos que ouvi de outras pessoas, porque ele nunca se fez presente. Minha infância, minha adolescência, tudo o que eu vivi acreditando que era verdade. Agora parecia uma história contada com as peças erradas. Na manhã seguinte, fui trabalhar no salão com o coração pesado. Lá, entre escova e chapinha, ouvi as mesmas conversas de sempre. Vizinha que engravidou do patrão, sobrinha que fugiu com o pastor da igreja, marido que voltou para ex e deixou 3 filhos pequenos. Essas histórias de novela da vida real sempre me emocionaram. Mas agora eu era o enredo e não sabia como seguir com o próximo capítulo. Comecei a observar minha própria história com outros olhos. Cada lembrança antiga vinha com um filtro novo. Lembrei da minha formatura do ensino médio, quando procurei o olhar do meu pai na plateia, e ele só balançou a cabeça com aquele jeito sério, e eu achei que era frieza. Hoje vejo que talvez fosse culpa. Lembrei também das vezes que minha mãe me abraçava forte demais, sem motivo nenhum, que chorava escondido ouvindo rádio, que evitava me deixar sozinha com perguntas sobre o passado. Ela viveu com medo que eu a odiasse, e talvez com medo que um dia eu descobrisse tudo. Sentei no quintal com a caixa de fotos de novo. Mexi nos bilhetes, na carta, nas recordações, e entre elas encontrei um diário antigo. Capa, de couro marrom, amassada pelo tempo. Era da minha mãe. Eu nem sabia que ela escrevia. Abri com cuidado. A primeira página tinha uma frase que me cortou por dentro. Se eu não puder contar pro mundo, que ao menos essas páginas me escutem. Ela começou a escrever logo depois que descobriu a gravidez. Contava tudo. O medo de contar pra família, o pânico de ser rejeitada, a dor de ver Roberto virar as costas. A decisão de aceitar o pedido de casamento de Arlindo não foi por amor, e sim por sobrevivência. Ela precisava de um abrigo, e ele ofereceu o nome, o teto, e depois, sem saber, o amor de pai. Um trecho em especial me destruiu. Hoje, Luciana fez 2 anos. Sorriu para mim e disse mamãe, com a boca toda suja de brigadeiro. E eu chorei. Porque ela é tão linda. Porque ela é um pedaço de um amor que me machucou. Mas também é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Só peço a Deus que um dia ela entenda. Fechei o diário com as mãos tremendo. O que me doía mais não era a mentira. Era o fato dela ter carregado esse fardo sozinha. De ter sido mãe, mulher, guerreira e nunca ter tido com quem dividir essa dor. Levantei, fui até a estante da sala e peguei a única foto que tínhamos os 3 juntos. Eu, mamãe e Arlindo. Olhei bem para ela. Pela primeira vez, não vi uma mentira. Vi um esforço,
Um pacto silencioso entre duas pessoas que decidiram fingir que tudo estava bem, por minha causa. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, mas outra parte se construiu. Entendi que minha vida não foi uma mentira. Ela foi uma verdade dolorosa que alguém tentou amenizar. À tarde, fui até a casa do seu Arlindo. Entreguei a ele o diário. Pai, a mãe escreveu isso. Acho que o senhor devia ler. Ele pegou com cuidado. Olhou para a capa, como se estivesse tocando um pedaço dela. Você leu tudo? Li. E o que você sente? Pensei um pouco antes de responder. Sinto que ela fez o que achou que precisava fazer. E que você foi mais pai do que muitos que têm o mesmo sangue. Ele sorriu de lado. A primeira vez que vi um sorriso sincero naquele rosto sério. Obrigado, filha. Fiquei lá com ele um tempo, em silêncio, só ouvindo a velha vitrola tocando um samba antigo. Naquela noite, tomei outra decisão difícil. Escrevi uma carta para o Roberto. Não por ele, mas por mim. Eu precisava dizer o que sentia. Seu Roberto, o senhor me viu crescer. Me viu andar pelas mesmas calçadas que o senhor. E mesmo assim, nunca teve coragem de dizer quem era. Minha mãe me criou com dignidade, sozinha. E eu tive o pai, que o senhor não foi. Arlindo, hoje eu não te odeio, mas também não te amo. Talvez um dia a gente possa conversar. Ou talvez não. Mas agora, eu sei quem eu sou. E isso é o que importa. Dobrei a carta. Não enviei. Coloquei dentro do diário da minha mãe. Era lá que ela guardava seus segredos. E agora, também os meus. Essa parte da minha história foi uma das mais difíceis de contar. Mas se você sentiu algo ouvindo, comenta aqui embaixo. Às vezes, a gente só precisa ser escutado. E se ainda não for inscrito, aproveita para fazer parte da nossa família aqui do canal. Obrigada por estar aqui. Durante muito tempo, eu achei que perdoar era uma escolha simples, que bastava respirar fundo, dizer, tá tudo bem, e seguir em frente. Mas eu descobri que tem feridas que, mesmo cicatrizadas, coçam por dentro, latejam quando a gente menos espera. Nos dias que seguiram a carta que nunca enviei, meu coração virou um campo de batalha. Uma parte de mim queria gritar com o mundo, com meu pai biológico, com minha mãe, mesmo ela já não estando mais aqui. A outra parte só queria descansar, esquecer tudo, apagar esse capítulo da minha história. Mas esquecer não cura. E apagar não apaga de verdade. Voltei a trabalhar, mas tudo me lembrava. Uma cliente veio cortar o cabelo da filha de 5 anos e, sem querer, me vi ali. Uma menina sendo cuidada com carinho por uma mãe que talvez também tivesse seus segredos. Outro dia, uma senhora contou que descobriu um irmão aos 40 anos. Tudo me puxava de volta para o mesmo lugar. Minha verdade desconstruída. E foi nessa turbulência que decidi voltar ao cemitério. Era uma manhã nublada, daquelas que o céu parece refletir o que a gente carrega por dentro. Levei flores novas, como fazia todo mês, mas dessa vez levei também o diário da minha mãe. Sentei na beirada do túmulo, sem pressa. Coloquei as flores no vasinho e comecei a ler em voz alta as últimas páginas que ela escreveu. Não sei se era loucura, mas eu sentia que ela estava ali comigo. Cada palavra parecia ecoar no vento frio que passava entre os túmulos. Luciana tá com 12 anos. Tá virando mocinha. E eu morro de medo do dia em que ela descubra tudo. Não, quero que ela me odeie. Não quero que ela pense que ela foi um erro. Ela é o maior acerto da minha vida. Chorei. Chorei como uma filha que só queria abraçar a mãe mais uma vez. Dizer que entendeu, que doeu. Mas que entendeu. Só que o perdão não veio fácil. Eu ainda sentia raiva por ela ter me negado a verdade. Por ter me feito amar um pai que não era meu de sangue. Por ter me deixado sem respostas durante tantos anos. E ao mesmo tempo me sentia culpada por essa raiva. Como é que a gente se permite sentir raiva de quem nos deu tudo? Foi então que percebi.
O perdão que eu precisava dar. Não era só para ela, era para mim também. Perdão por ter julgado. Perdão por ter idealizado demais. Perdão por não ter dito em vida o quanto ela foi forte. Voltei para casa mais leve, mas ainda com um peso que não se dissipava completamente. E foi numa dessas noites solitárias, mexendo nas redes sociais, que encontrei um grupo de filhos que descobriram segredos. Parecidos. Entrei, li relatos, me emocionei e decidi escrever o meu. Contei tudo, desde o início. Falei da carta, dos bilhetes, do homem da foto, da dor que é reconstruir a identidade depois que tudo desmorona. Recebi dezenas de mensagens. Gente de todo o Brasil dizendo que passou por algo parecido, que também teve que perdoar ausências, silêncios, mentiras. Foi nesse espaço que uma mulher me escreveu algo que mudou minha visão. Luciana, sua mãe te amou do jeito que ela conseguiu. Às vezes o amor vem com medo, mas ainda é amor. Essa frase me desmontou. Por que era isso? Minha mãe errou, escondeu, teve medo, mas em nenhum momento deixou de me amar. E o seu Arlindo? Ele continuava em silêncio. Não me cobrava nada, só esperava. Um dia levei um bolo de cenoura que ele gostava. Entreguei e fiquei ali, parada. Pai, eu queria te agradecer. Ele levantou a cabeça. Pelo quê? Por ter me amado mesmo sem precisar. Por ter me criado como sua. E por nunca ter jogado na minha cara que eu não era sua filha de sangue. Ele engoliu seco. Você sempre foi minha menina. E sempre vai ser. Isso ninguém muda. Eu abracei ele forte. E foi ali que, sem perceber, um pedaço do perdão começou a nascer. Quanto ao Roberto, ele não me procurou. E talvez nunca vá. Mas tudo bem. Eu não espero mais nada dele. Não quero que ele preencha um espaço que não ocupou quando podia. O perdão que nunca pude dar a ele virou liberdade para mim. Porque guardar mágoa só amarra a gente a um passado que não volta. E eu precisava seguir. Minha mãe, do jeito dela, deixou sinais. Tentou contar, tentou proteger e falhou. Mas foi humana. E por isso, eu decidi soltá-la do meu julgamento. Não foi de uma vez. Não foi fácil. Mas perdoar, às vezes, é só aceitar que a gente não vai ter todas as respostas. E tudo bem. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa do fundo do coração. Compartilha comigo nos comentários o que o perdão significa para você. Me ajuda a entender como cada um lida com suas dores. E claro, se ainda não for inscrito, esse é um bom momento para fazer parte dessa nossa rede de histórias. Obrigada por ouvir a minha. O tempo passou. Não como um vendaval que leva tudo, mas como uma brisa firme, insistente, que vai ajeitando as folhas aos poucos, até o chão parecer limpo de novo. Os dias depois de tudo aquilo foram diferentes. Não melhores, não piores. Diferentes. Cada passo que eu dava era como pisar em solo novo, ainda incerto, mas necessário. Revisitei muitas vezes aquele diário, aquela carta. Às vezes lia um trecho e chorava. Às vezes só segurava, como se o couro velho fosse a última pele da minha mãe que me restou. Com o tempo, consegui ler sem me despedaçar. E isso, por si só, já era uma vitória. A presença do seu Roberto seguiu ausente. Ele não me procurou e eu também não fui mais atrás. Mas uma coisa curiosa aconteceu. Certo dia, voltando da padaria, vi um envelope deixado discretamente na minha caixa de correio. Sem remetente, só meu nome escrito com letras firmes. Dentro, uma folha simples, datilografada. Nada mais direto que aquilo. Luciana, li sua carta. Mesmo que você não tenha enviado, ela chegou até mim. Não sei como agradecer por suas palavras, nem como me perdoar pelos meus silêncios. Você tem todo o direito de me rejeitar,
Mas se um dia quiser conversar, estou aqui. Com arrependimento e respeito, Roberto. Não chorei. Não sorri. Apenas dobrei o papel e coloquei no fundo da caixa onde guardo as coisas que ainda não sei como. Sentir. Não respondi. Porque naquele momento eu percebi que essa história nunca foi sobre ele. Foi sobre mim. Sobre quem eu era, quem me tornei e quem eu escolho ser depois de tudo. Minha relação com o seu Arlindo se fortaleceu. Às vezes vamos juntos na feira de sábado. Ele já anda mais devagar, mas continua firme. Quando param pra perguntar se sou filha dele, ele sempre responde com orgulho. É minha filha, sim, a mais valente que eu tenho. E eu sorrio. Porque eu sei que é de verdade. No salão onde trabalho, as clientes continuam contando suas histórias. E eu escuto, com outros ouvidos agora, com mais empatia, mais calma. Descobri que quase toda a família tem um segredo. Uma parte do passado escondida. Uma dor antiga. A diferença é o que a gente faz com isso. Outro dia, uma jovem mãe entrou no salão chorando. Estava perdida. Descobrira que o pai do filho dela era casado, mentiu, sumiu. Eu não dei conselho. Só contei um pedaço da minha história. E quando terminei, ela disse: "Você não parece alguém que passou por tudo isso. Parece em paz." E naquele instante percebi que estava mesmo. Paz não é esquecer. Paz é não se deixar consumir. Decidi criar um cantinho no salão com livros, bilhetes positivos e um mural onde as mulheres que passam por lá podem deixar frases, fotos ou mensagens. Chamei de Espaço da Verdade, porque, depois de tudo, é isso que eu mais valorizo: a coragem de contar a própria história. No aniversário de morte da minha mãe, organizei uma pequena homenagem no quintal de casa. Fiz bolo de fubá com goiabada, o preferido dela, e coloquei para tocar Começar de Novo, aquela música que sempre a fazia chorar. Mas dessa vez, quem chorou fui eu. Com gratidão, falei em voz alta como se ela pudesse me ouvir. Mãe, eu te perdoo e te agradeço por ter me amado mesmo com medo, por ter me protegido do jeito que conseguiu. Eu sou forte por sua causa. Naquele momento senti o vento bater forte, como um abraço invisível. Pode ter sido coincidência, mas eu escolhi acreditar que era ela dizendo: "Obrigada, filha." Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais apenas os olhos de um homem ausente. Vejo os olhos de uma mulher que sobreviveu à verdade, que acolheu suas próprias dores, que escolheu amar apesar das ausências. A história que minha mãe tentou esconder foi a mesma que me moldou. E se você me perguntar se eu mudaria alguma coisa, eu diria que não. Porque até os segredos têm sua missão. O dela foi me ensinar que amor, verdade e perdão caminham juntos, mesmo quando chegam tarde. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela carta. Mas ela, sim, mudou minha história. Se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer. Essa história foi difícil de contar, mas saber que tem gente aí do outro lado me ouvindo, me acolhendo, faz tudo valer a pena. Comenta aqui embaixo o que mais tocou seu coração. Curte, se inscreve e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Obrigada por caminhar comigo até o fim.